E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano. Vamos comentar esse jogo aí. Brasil de Pelotas 0, Grêmio 1. Primeira vitória do Grêmio no Gauchão era necessário, fora de casa. Contra o Brasil de Pelotas nunca é fácil. E vamos comentar aí o primeiro tempo, segundo tempo desse jogo aí. O que está escrito aqui? Desculpa que às vezes eu tenho que pegar a engrenação aqui. Ah, sim, tá, tudo bem. Então vamos lá, pessoal. Assim, ó, primeiro tempo do jogo, o Grêmio com muito mais volume de jogo, o Brasil de Pelotas numa retranca, naquele ferrolho, esperando o erro do Grêmio, jogando atrás no seu campo. E eu já vi o Grêmio sofrer muito mais com esse tipo de ferrolho, né? Gostei da atuação do Grêmio. Uma coisa interessante que eu vi já no início do jogo, como saída de bola pelo lado esquerdo, o Kahneman vai para a lateral, faz a primeira parte da lateral esquerda, enquanto o Cortez já está lá na frente, e o Lucas Silva vem fazer a cobertura e ficar de zagueiro junto com o Vitor Ferraz. A partir daí o Grêmio teve mais volume de jogo, o Grêmio errou o pênalti, o Grêmio articulou bem. Patrick fez um bom primeiro tempo, apesar de faltar corpo, né, para esse menino. O Grêmio, mais uma vez, tá? Mais uma vez o Grêmio ficou nas mãos desse craque chamado Michael. Michael de novo na armação. E aí de novo começa o torcedor. A gente sabe que a gente tem que resguardar o Michael. O Michael pode realmente armar o jogo, mas essa função dele é um pouco mais atrás, com o advento de vir à frente, né? E uma questão até de saída de bola, e se desgasta muito indo à frente, tendo que voltar, fazendo inclusive a sua própria cobertura, né? Então assim, já começa a gente pensar, vem o 10, precisa de um 10, Thiago Neves vindo aí, todas as questões, provavelmente eu vou falar em vídeo amanhã já, né? Vitor Ferraz, uma ótima partida, Cortez continua o mesmo lateral, né? Forte na defesa, não sabe o que fazer no ataque, deu uma furada ruim no segundo tempo ali, mas ao mesmo tempo é um jogador já experiente, que tem categoria, entrosado, principalmente no setor defensivo. O Grêmio joga muito pelos lados, o Brasil de Pelotas, apesar de fazer o ferrolho, os laterais não fecharam muito bem, deram muito espaço pelo lado. Everton muito mais efetivo nesse jogo, gostei muito do Everton, Alisson vindo marcar, fazendo falta, jogando, não é um craque, mas é esforçado, tem cérebro para jogar, né? Uma hora ele deu um chapéu ali que ia fazer um golaço, e é um cara que tem que estar ali pelo seu esforço, bate falta, tem visão de jogo, volto a dizer, não é um craque, mas cumpre bem o setor ali. O Grêmio tentou de várias formas fazer o gol, até que a bola, o Grêmio abre o placar com o zagueiro ali, o Vitor Ferraz, o David Braz, né? Uma bola que até inclusive o gol muito foi o Everton Cebolinha atraindo a marcação, tentando cabecear a bola, e a bola sobra pro David Braz aí abrir o placar e fazer esse único gol, carreira solo aí do jogo, e poderia ter sido muito mais. O Brasil de Pelotas teve suas chances, né? Mas o Grêmio foi muito mais efetivo no primeiro tempo. Começa o segundo tempo, o Brasil volta diferente, volta atacando, pressionando o Grêmio muito desleixado na defesa, muito desleixado, parece que brincando com os caras, e os caras vieram e aproveitaram realmente, né? O Everton mais uma vez teve um destaque imenso, né? Tanto no primeiro quanto no segundo tempo, quando a bola sobra para ele, teve muito espaço na frente da área, apesar da marcação do Brasil, principalmente no segundo tempo. O Everton mostrou seu valor, né? Um cara que tem um time nítido, fora do ritmo de jogo. Lucas Silva, tanto no primeiro quanto no segundo, teve uma participação melhor, né? O Lucas Silva mostra a categoria e visão de jogo, hombridade, né? Hombridade é o Kahneman, que zagueiro, que jogou hoje, né? E o Grêmio sofreu mais. O Brasil de Pelotas teve bolas na trave também, teve chances, né? Teve aquela hora que
Inclusive eu queria falar do goleiro que me passou mais segurança, e tem um lance que o tal do Natan, se não me engano é Natan, chuta uma bola na trave, é Natan, chuta uma bola na trave, e olha, eu vou ter que dizer que essa bola não é na trave porque o goleiro realmente fechou muito bem, uma jogada rápida. Quem tiver a oportunidade, observe em videotapes aí, vocês vão ver que senti muito mais segurança do time do goleiro Vanderlei, que esteve atento, boa saída de bola, né? E o Grêmio cansa, né? A partir dos 20 e poucos minutos, apesar de eu achar um pouco desleixado no ataque, o Grêmio cansa e o Brasil de Pelotas começa a mostrar perigo. A partir dos 35 é o Brasil de Pelotas que cansa, o Renato faz suas substituições, né? Tira o Patrick, põe o Isaac, muito pouco apareceu, tira o Luciano, põe o Ferreira, né? Mexeu em homens do meio campo, botou o atacante, aí ele tira o Everton, põe o Darlan, aonde o Michael volta, né? Porque em momentos do jogo o Michael ficou para trás, a hora que o Isaac entra, o Michael ficou mais atrás, com o Lucas Silva, Isaac fazendo um 9 que não é 9, né? E com a saída do Everton, a entrada do Darlan, sim, Darlan volta atrás com o Lucas Silva, o Michael volta de novo numa função de armação, até porque com a saída do Patrick, o Grêmio ficou sem armador, né? Volta o Michael para frente, uma participação muito interessante do Ferreirinha, muito interessante, de novo menino, falta corpo, errou certos passos na frente da área ali, mas a ideia, a visão de jogo, né? Outro que vê espaço, puxa para dentro e vai bater. O Isaac, gosto dele, mas teve pouca participação, pouca mesmo. Duas bolas que ele poderia ter participado foi um erro de passe do Ferreira. Mas o Grêmio mostrou seu valor, botou o banco, categoria de base, e uma grande melhora, e o principal, que foi a vitória. O time do Grêmio está se encaixando, agora tem esses dois jogadores aí que não são pontuais, mas são apostas, né? Vou voltar a falar deles provavelmente amanhã. E é isso aí, pessoal. O que fica é a melhora, um bom entrosamento, o time voltando a pegar ritmo, uma vitória importantíssima fora de casa aí, primeiros pontos, uma vitória contra o Brasil de Pelotas no Bento Freitas, nunca é barbada. É isso aí, dá alegria.